Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 23 de dezembro. Estarei gravando a segunda carta do apóstolo Pedro, ou a segunda epístola. Você estará ouvindo agora o capítulo número 1. Esta epístola do apóstolo Pedro, esta segunda carta, tem 3 capítulos e 61 versículos. Então, ouça o capítulo 1. Prefácio e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando na magnífica glória, e lhe foi dirigida a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os falsos mestres, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou
trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então veja que o apóstolo Pedro está aqui alertando que haveria no meio dos apóstolos, da igreja de Cristo naquela época, na igreja primitiva, ia haver os falsos doutores, os falsos mestres, e que eles estivessem atentos. E hoje não é diferente. Nós temos também que estarmos atentos às falsas doutrinas, os falsos doutores. Ele está falando aqui em doutores mesmo. Então, quando eu digo que nós precisamos estudar a palavra de Deus, a própria palavra nos alerta que nós devemos ter cuidado para não sermos seduzidos por falsos ensinadores, falsos mestres. Eu vou repetir o versículo 1 do capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro. Eu gosto de frisar bem isto, porque eu sou uma pessoa insistente para que todo cristão estude a palavra de Deus. Não muitos pregam o que ouvem os outros pregarem. Nós precisamos conferir se aquela mensagem que nós ouvimos, aquele estudo, se está dentro da palavra de Deus. Se não tiver, você não aceita. Você não precisa, eu sempre digo, não precisa debater e brigar com ninguém, mas não aplique em sua vida ensinamentos fora da Bíblia. Vou repetir o capítulo 2, versículo 1. Os falsos mestres, o título diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência, de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. E recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Olha o perigo de se banquetear com aqueles que estão fora
da verdade, da presença do Senhor. Precisamos vigiar nisso. Eu não vou comentar muito sobre isso aqui não, porque senão o comentário vai muito longe. Mas vamos vigiar. Saber com quem vamos nos banquetear, com quem vamos festejar, com quem vamos nos reunir. A Bíblia nos alerta a isso. Seguindo. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, : o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. Olha que triste é comparado àqueles que já conheceram a verdade, que estiveram no caminho santo e voltam a cometer os mesmos pecados, as concupiscências, o adultério, todo pecado, né? Não é só adultério, tem muitos tantos outros. Roubar, matar, adulterar, mentir, enganar, trair, ser falso, tudo isso faz parte. Então, o apóstolo Pedro comparou aqui que estas pessoas, vou repetir o versículo 21 do capítulo 2, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, : estou repetindo, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Muito triste essa palavra, muito dura, mas está aqui na Bíblia Sagrada. Capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, : que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, : onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, : que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem
pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, quem pensa que não vai ter o juízo de Deus, o julgamento de Deus, para quem pensa que não vai haver inferno nem fogo eterno, está aqui na palavra. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, 2 pontos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, é muito importante a gente meditar nesta palavra, porque eles diziam que já há muito tempo já se dizia que a vinda do Senhor estava próxima. Estes são os murmuradores. Então, eu estava comentando e precisei dar aqui uma paradinha a respeito daquelas pessoas que vivem sempre murmurando e blasfemando e até ironizando, debochando da igreja do Senhor, dos cristãos que andam pregamos que Jesus está voltando. Então, eles dizem isso aí, mas já há tanto tempo já se falava que Jesus estava voltando. Nós devemos acreditar que a qualquer hora, sim, Jesus pode voltar, tocar a trombeta e os que estiverem preparados subir através do arrebatamento da igreja, a encontrar com Jesus, com o Cordeiro, festejar as bodas na glória, nas nuvens, no céu com o Senhor. Vai ser um dia glorioso, nós não temos noção como será, mas vai acontecer, não temos nenhuma dúvida que esse dia está chegando. Então, continuando, estou gravando o capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então é muito importante que o apóstolo Pedro está aqui alertando a igreja do Senhor, que nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos a que hora o Senhor virá. A Bíblia compara que a vinda dele é como um ladrão. Ninguém fica na porta esperando o ladrão entrar. Ele vem no momento que ninguém espera. Então, que eu e você estejamos preparados para aquele momento do arrebatamento da igreja, onde nós estaremos, se estivermos vivos,
vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos. E se tivermos partido para a eternidade, onde ou quantos anos estivermos morridos, sepultados, nós vamos ouvir o toque da trombeta. Isso é lindo demais. Então, quando morre alguém, quando parte um ente querido, nós choramos muito e é natural, a morte é muito dolorosa, a partida é muito triste, mas isso vai acontecer se nós não alcançarmos o arrebatamento da igreja. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que coisa linda! Nós seremos transformados e os mortos ressuscitarão primeiro, com corpo incorruptível. Isso é um evento que ninguém tem noção como será. Somente quando chegar esse dia que nós vamos entender esse mistério tão profundo que vai acontecer. Então nós precisamos estar preparados ou para partirmos a qualquer hora e aguardar o arrebatamento da igreja, e na sepultura vamos ouvir o toque da trombeta, os que morreram em Cristo, porque os que morrerem sem salvação ainda vão ficar 1000 anos aguardando a segunda ressurreição. Então, isso é um estudo muito profundo, muito longo, eu não estou dando estudo, estou lendo a palavra de Deus, tenho que falar muito pouco, senão o tempo vai embora. Então, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, eles vão ressuscitar primeiro, mas em seguida os que estiverem vivos subirão. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Que coisa linda, né? Que vai acontecer neste dia. Bem, como me resta aqui um pouquinho, eu vou falar um pequeno resumo sobre a segunda carta do apóstolo Pedro, pelos minutinhos que me restam aqui. Diz assim: na saudação, Simão Pedro identifica-se como o autor da carta. Mais adiante, ele declara aos seus leitores que esta é a sua segunda epístola, indicando assim que está escrevendo aos mesmos crentes da Ásia Menor, a quem dirigira a primeira epístola. Visto que Pedro, assim como Paulo, foi executado por decreto do perverso Nero, que por sua vez morreu em junho de 68 depois de Cristo, é mais provável que Pedro escreveu esta epístola entre 66 e 68 depois de Cristo, pouco antes do seu martírio em Roma. Mas a Bíblia não fala exatamente como foi a morte do apóstolo Pedro. Você não encontra isto com clareza na Bíblia, como foi a morte de Estevão, apedrejado, como foi a morte de Tiago, que ele foi morto à espada, a morte de João Batista, que foi decapitado. Então, tem citações na Bíblia que nos falam com clareza da morte de alguns, mas de todos não fala. Então, se não fala exatamente, eu não vou dizer que está escrito como Paulo morreu, como Pedro morreu, como João morreu. A Bíblia não me dá estes textos com clareza. Nos dá a entender.
Seguindo, alguns estudiosos do passado e do presente, ignorando certas notáveis semelhanças entre primeira e segunda carta de Pedro e destacando ao invés disso as diferenças entre elas, supõem que não é de Pedro a autoria da carta. Essas diferenças de conteúdo, vocabulário, ênfase e estilo literário podem ser uma decorrência das diferentes circunstâncias de Pedro e de seus leitores nas duas cartas. As circunstâncias originais dos endereçados haviam mudado. Antes ardia o fogo da perseguição movida pela sociedade em derredor. Agora eram ataques vindo de dentro, através dos falsos mestres que ameaçavam os fundamentos da igreja, a verdade e a santidade. As circunstâncias de Pedro também eram outras. Enquanto na primeira carta ele contou com a cooperação eficiente de Silvano na escrita, parece que agora este último não estava disponível ao ser escrita esta segunda epístola. Talvez Pedro tenha empregado seu próprio grego galileu, singelo, ou serviu-se de um escriba menos hábil do que Silvano. Pedro escreveu para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo, e para desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos profetas e mestres que agiam nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo a verdade bíblica. Olha aí o que eu sempre estou falando. Pedro resume o propósito do livro em onde exorta os crentes verdadeiros a estarem alerta para não serem enganados por homens perversos e a escrever na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta breve epístola solenemente instrui os crentes a tomarem posse da vida e da piedade, mediante o verdadeiro conhecimento de Cristo. O primeiro capítulo acentua a importância do crescimento cristão. Tendo começado pela fé, o crente deve buscar diligentemente a excelência moral, o conhecimento, a temperança, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e a caridade, que levam à fé madura e ao verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus. Então, não vou continuar lendo porque o tempo se esgotou. Eu quero abençoar você que está ouvindo esta leitura, a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu sempre peço desculpas por algumas falhas, alguns momentos eu tenho que interromper. O Senhor Jesus sabe as lutas que tenho passado para conseguir estar gravando este plano da Bíblia, a leitura anual. É um plano que eu fiz, uma tabela, e tem sido uma luta muito grande. Estamos vivendo, eu estou sempre dizendo nessas gravações, porque não são todos os ouvintes, não são todos os internautas que estão acompanhando do dia 1º até o dia de hoje. Alguns ouvem umas gravações, outros não ouvem, mas eu estou sempre dizendo, nós estamos vivendo o tempo da pandemia, onde, segundo os médicos, segundo as notícias que nós ouvimos diariamente, está voltando a segunda onda da Covid. Hoje são 10 de dezembro de 2020. Mas nós acreditamos que seja qual for a onda que venha, se mais alta ou mais baixa, se é a segunda onda, nós cremos uma coisa: tomamos posse do poder de Deus e da misericórdia de Deus na nossa vida. Que se até aqui o Senhor nos guardou, Ele vai continuar nos guardando e nos blindando desta pandemia que está assolando o Brasil e o mundo. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida, a sua família, a sua igreja, todas as pessoas com quem você convive, conhece, amigos, parentes, familiares, vizinhos, irmãos em Cristo, que a mão de Deus esteja sobre você hoje e eternamente. Amém.